Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos ver o nosso capítulo. Colonização da América do Norte. Gente, as terras da América do Norte, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. Só que a Espanha não se preocupava com essas terras. Por quê? Porque já estava extraindo toneladas de prata no Peru, ouro no México e produtos tropicais nas suas demais colônias na América. A América do Norte não tinha, inicialmente, depois de encontrar ouro na Califórnia, não tinha ouro e prata. O clima temperado era como o da Europa, não dava para produzir gêneros tropicais, na maior parte, né, no sul d'água. Mas enfim, como os espanhóis estavam tendo muito lucro nas suas colônias americanas, não se importaram com a América do Norte. Os espanhóis ocupavam mais a América Central e do Sul, tá? Então os ingleses mandaram as favas do Tratado de Tordesilhas e começaram a fazer assentamentos de colonos na América do Norte. Quem eram esses colonos? Vários tipos de gente, principalmente perseguidos pelas guerras de religião. Os ingleses, que não eram da religião oficial do país, que era a igreja anglicana, preferiam ir embora para poder praticar sua religião em paz. Existiam também colonos que queriam novas terras, já que não tinham lá na Inglaterra, país pequeno, não tinha tanta terra assim. E também haviam os trabalhadores que não tinham emprego nem no campo nem nas cidades e foram para a América por servidão de contrato. Alguma companhia privada pagava a sua passagem. Durante 7 anos essas pessoas seriam servos, né? Servos que trabalhavam sem receber. Depois de 7 anos a passagem estava paga, eles recebiam um lotezinho de terra, né? Continuando, então se formou 13 colônias na Inglaterra, né? Tudo na costa leste, né? Massachusetts, New Hampshire, Nova York, Pensilvânia, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, entre outras, tá? Eram colônias independentes entre si, cada uma devia só se reportar à Inglaterra. Também, com o passar do tempo, chegaram imigrantes europeus de outros países lá, da Escócia, da Irlanda, da Alemanha, da França. Então foi se formando uma colônia bem diferente da América, tá? Cabe dizer, a terra era habitada antes por milhões de índios e esses imigrantes travaram guerras muito violentas contra esses índios da América do Norte, tá? As colônias do centro e do norte, elas eram diversificadas, elas tinham muitos tipos de atividades econômicas diferentes, comércio, pequenos negócios como sapataria, alfaiataria, marcenaria, né? Negócios que geralmente só o dono e seus parentes mais próximos tocavam. Tinham também atividades comerciais de grande escala, como nós vamos ver mais para frente, né? Já as colônias do sul, como o clima era próximo do nosso, então elas desenvolveram um sistema... Calma aí, coragem. Um sistema de colonização semelhante ao do Brasil, um sistema de colonização português, o tal do plantation. O que é plantation? Uma estrutura sustentada por um tripé: monocultura agrícola, lá no caso algodão e tabaco. 2, trabalho escravo. 3, exportação, né? Então era uma monocultura com trabalho escravo para exportação, né? No nosso caso, principalmente no início, foi feito com a cana-de-açúcar. No caso deles, principalmente algodão e tabaco, trabalho escravo, né? Dos povos originários que habitavam
a América do Norte, nós podemos citar Cherokees, Sioux, Apaches, Chinooks e Iowas, né? Eram povos que habitavam ali a região da América do Norte e que muitos deles foram extintos, né? A América do Norte foi bem cruel com os indígenas, restaram muito poucos por lá. Continuando, é importante a gente entender a questão do comércio triangular. Como era isso? Era um comércio que envolvia Antilhas, África e América do Norte. Por isso que era triangular. Qual que era a ideia? Os navios não poderiam nunca viajar vazios. Assim se dinamizava o frete. A América do Norte, ela comprava da Inglaterra tecidos, armas, joias, rum, né? Trocava esses objetos com os ingleses. Perdão, voltando, telinha verde de quando eu erro. Voltando. Então, os ingleses, eles trocavam artigos industrializados com a América do Norte. A América do Norte levava esses objetos para a África, né? Tecidos, armas, joias, rum, trocava por escravizados, passava pelas Antilhas, trocava parte desses escravizados por melaço de cana-de-açúcar, lá produzia rum e revendia esses escravizados para as colônias do sul, né? Então, o navio estava sempre cheio, ia com rum, voltava com escravizados, ia com melaço, voltava com objetos, né? Assim eles nunca estavam vazios. Ia se comercializando rum, armas, utensílios de metal, escravizados, melaço. Com o melaço fazia mais rum, e assim essas trocas iam fortalecendo as colônias do norte, que iam enriquecendo. A escravização africana na América do Norte se deu principalmente no sul, já que era um trabalho agrícola semelhante ao Brasil. Também eles vinham naquele sistema horrível dos navios negreiros, né? Também chamados de tombeiros, porque um número enorme de pessoas morria. Como eles custavam muito poucos, né, os escravizados na África, quem os trazia lotava os navios o máximo possível. Se morresse gente, não tinha problema, o valor era muito baixo e o lucro era muito alto. Valia a pena tentar trazer o máximo de gente possível. Infelizmente, eles enxergavam essas pessoas como peças, tá? Como algo para ser vendido. Esses colonos, eles se habituaram a ter liberdade por muito tempo. Por muito tempo eles faziam o que queriam e ninguém se intrometia nos negócios deles. Então, os colonos foram se acostumando com a ideia da liberdade. O que aconteceu? A Inglaterra ganhou a Guerra dos 7 Anos contra a França, mas guerra é sempre caro. Mesmo quando você ganha, você pode ter prejuízos. E aí, as colônias inglesas sofreram com o aumento dos impostos. A Inglaterra sempre tratou as colônias com desprezo, nunca ligou muito, mas quando ficou empobrecida, começou a praticar uma política absolutista contra as colônias. Detalhe, a Inglaterra não era mais absolutista. Lá, quem governava era o parlamento. Mas queria praticar absolutismo com as colônias americanas para quê? Para ter mais lucro, para se recuperar dos prejuízos da Guerra dos 7 Anos. E os colonos, acostumados a mais de 200 anos de liberdade, eles não vão aceitar. Eles vão dizer que, já que eles não têm representantes no parlamento inglês, eles não têm que pagar impostos. E aí veio uma série de leis absolutistas visando cobrar mais impostos, né? Como a lei do açúcar, que cobrava mais impostos no açúcar, no melaço, que era importante para fazer rum, para trocar por escravizados, no vinho, no café, no chá, né? A lei da moeda, que aumentava ainda mais os impostos. A lei do selo. A lei do selo, ela fazia com que todos os impressos tivessem que ter um selo real, dizendo que que os impostos foram pagos, né? Os colonos invadiram as gráficas do rei
e queimaram, né? Queimaram muito desses selos. Boston era um porto importante da América e também foi o lugar onde houve muitas revoltas, né? Os colonos atacaram os navios ingleses, em troca, né, a Inglaterra mandou atirar na população. Teve lá a festa do chá de Boston, isso é muito retratado nos filmes, nos desenhos, né? Tem aí o pica-pau disfarçado de índio, né? O que aconteceu? Os ingleses foram atacados pelos colonos americanos. Os colonos americanos se fantasiaram de índios, foram nos navios da West Indian Company, né, a Companhia das Índias Orientais, East Indian Company, tá? Companhia das Índias Orientais, né? East é leste, oriente, West é oeste, ocidente, tá? Continuando. Então, muito mal fantasiados de índios, os colonos atacaram os navios e jogaram chá no mar, né? E aí veio mais repressão por parte dos Redcoats, né, os casacas vermelhas, que eram soldados ingleses. E aí as 13 colônias se organizaram em duas reuniões, em 1774 e 1775, lá na Filadélfia, e decidiram romper com a Inglaterra, né? As tropas foram chefiadas pelo George Washington, um poderoso fazendeiro. E aí a declaração de independência foi publicada em 4 de julho de 1776, né? E aí houve uma guerra entre os ingleses e os colonos que durou 6 anos. Quem apoiou muito os colonos foram os franceses. Como a Inglaterra, uma das principais inimigas da França, para a França o prejuízo da Inglaterra seria o seu lucro. Então os franceses mandaram muitas tropas. Esse envio de tropas francesas para ajudar os colonos americanos resultou em muitos problemas futuros para a França. Os soldados absorveram as ideias da independência dos Estados Unidos, né, também chamada de Revolução Americana, e também a França se endividou muito porque foi muito caro mandar esses soldados para a América. Em 1781 foi finalmente assinada a independência das 13 colônias, que passaram a se chamar Estados Unidos da América, né? Foi assinado o Tratado de Paris. Em 1787 foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, assim, cada estado nos Estados Unidos é como se fosse um paizinho. Eles têm essa Constituição que é maior, que vale para todo o país, mas eles têm também a Constituição Estadual. Essa sim, ela é bem grande, com leis específicas. Por isso que tem estado lá que muda a idade mínima para dirigir em relação aos outros. Tem estado que motoqueiro pode usar capacete, tem estado que motoqueiro não pode, né? Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem estado que tem prisão perpétua, tem estado que não tem estado que o porte de arma é liberado, tem estado que não tem estado em que as pessoas podem consumir bebidas alcoólicas na rua, tem outros estados que não podem. Então as pessoas bebem enfiando a garrafa dentro de um saco. Acho que vocês já devem ter visto isso nos filmes, né? Um saquinho de supermercado com bebida dentro quando alguém quer beber na rua. O George Washington teve um grande papel como general e também foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. É ele que está aí na imagem da nota de $1, né? Muitas contradições com essa independência. Por quê? Porque a escravidão continuou valendo. Os índios continuaram sem direitos, né? A marcha para o oeste, quando os Estados Unidos começam o processo para ficar de costa a costa, né? Os Estados Unidos têm território tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico. Foi uma catástrofe para os povos indígenas, e a gente pode ver essa marcha para o oeste nos filmes de Far West, né? Far West ou Faroeste quer dizer oeste distante. Tudo bem? Continuando aqui. Então, essas questões com os índios e com os negros vão ainda dar muito problema para esse país que tinha acabado de nascer ali no finalzinho do século XVIII.
Beleza, galera? Então responda as 5 perguntas do questionário. Uou!